O que você acha dessa cultura do cancelamento? Eu acho que tem uma coisa aí que a gente tem que observar com cuidado, entendeu? Porque muitas pessoas também que reivindicam a coisa do cancelamento e eu tô sendo cancelado, na verdade só tô sendo questionado ou responsabilizado pelo que falou, entendeu? Então, eu acho sim bastante problemático porque tanto o que a gente tem chamado de identitário quanto os anti-identitários incorrem no mesmo erro, que é desconsiderar as nuances de tudo e a complexidade de tudo. Depor um rei ou consagrá-lo, como diria a rainha de copas, cortem as cabeças. Suco de amoralesca. Eu estava faminto! Eu não fiz minha cabeça! Minha família! A pergunta é simples. A resposta, pelo contrário, nunca é. E nem nunca será. Afinal, como já dissemos em outros vídeos, não queremos esgotar os assuntos ou impor nada. Queremos um debate, uma troca de meia dúzia de palavras e ideias. Mas qual é mesmo a nossa pergunta? Como separar a obra do artista? Como continuar prestigiando uma obra, seja ela uma pintura, um filme, um livro, uma música ou qualquer tipo de arte? Não há como falarmos nesse assunto sem antes abordarmos algumas coisas. Então, como diria Jack, vamos por partes. Precisamos entender, primeiramente, que todo estímulo, seja visual, olfativo ou auditivo, que recebemos é interpretado pelo nosso cérebro através de códigos. Ao ouvir um som, recebemos suas vibrações, e essas são enviadas a diversas partes do nosso cérebro, onde decodificamos volume, direção e também expressões faciais e emoções. Se o som for entendido como uma voz, decodificaremos as palavras, seus significados e, se reconhecermos o seu interlocutor, através de seu tom e de seu timbre. De um modo simplificado, ao ver, ouvir ou sentir algo, nosso cérebro ativa como um supercomputador as nossas memórias, e é através dela que materializamos os códigos. E esse acesso às memórias é que nos faz gostar ou sentir repulsa por algo. Se nossas memórias afetivas são acessadas, vamos lembrar de coisas boas ou não, caso tenhamos más lembranças ou boas recordações dessas memórias. Na neurociência, a parte que nos importa nisso tudo e a que precisamos entender é que tudo aquilo que passa através de nossos sentidos requer ser decodificado para que ative nossas memórias. Mas guarde essa informação um pouco para mais adiante. Que tal analisar o tema pela perspectiva filosófica? Recorremos então a Jean-Paul Sartre, que em seu livro O Ser e o Nada escreveu sobre que uma obra tende a ser maior que o seu autor, e que nem sempre o autor estará à altura de sua obra. Sartre tinha muita influência de Martin Heidegger, um dos mais importantes filósofos alemães, e que, vejamos, era um apoiador do nazismo. Então, deveríamos descartar a obra de alguém por quem ela é? Porque Heidegger era filósofo muito antes de ser nazista. Então, sua filosofia pode não estar contaminada pela sua posterior ideologia. E nesse sentido, então, o que faríamos com a obra de Sartre, que de certa forma, em segundo grau, a compôs com base em preceitos que não identificamos como corretos? Se voltarmos um pouco mais no tempo, no século IV, Santo Agostinho, em sua obra Cidade de Deus, fala sobre a filosofia pagã e como isso influenciou seu pensamento após a sua conversão. Aqueles que não são dos nossos também podem dizer a verdade. Agostinho acreditava que os cristãos nunca deveriam punir aqueles que pudessem acabar com a paz, pois nenhum ser humano é capaz de antever as más atitudes. Sendo assim, injusto condená-los antes mesmo da concretude de suas ações. Se colocarmos em linha com nossos pensamentos, podemos acrescentar a esse ponto de que nem sempre aqueles do qual não concordamos estão errados e devem ser julgados por tudo que dizem ou fazem. Estamos próximos à pergunta do milhão e de receber o prêmio em barras de ouro,
que vale muito mais do que dinheiro. Vai começar o Show do Milhão. Precisamos então começar a entender algumas coisas mais próximas, como por exemplo, é possível dizer que toda obra de Picasso pode ser ignorada pelo fato do pintor ser misógino, ter um viés sádico e de ter algum prazer em maltratar mulheres? Ou então de Monteiro Lobato, que foi um advogado, promotor e escritor de muitas obras, entre elas o imortal Sítio do Pica-Pau Amarelo. Deveríamos então excluir os seus livros das listas de literatura, pois em grande parte das suas obras pode-se encontrar expressões e diálogos de cunho racista e de inferiorização dos negros. Podemos falar de música? Sim. Ou de coisas mais atuais? Com certeza. Exemplos não faltarão, de Roberto Carlos, que foi garoto propaganda da ditadura militar de 64 e também apoiador do general Pinochet no Chile. Desde ese año en adelante, el Festival de la Canción de Viña del Mar es el gran aliado del gobierno militar para entregar entretención de nivel mundial. Y naturalmente no puedo dejar de decir muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Augusto Pinochet. Gracias. Viña es el gran carnaval de Chile. Até Kanye West, que foi criticado por fazer comentários antissemitas, elogiar Adolf Hitler, fazer menções ao KKK, apoiar o ex-presidente Donald Trump, além das inúmeras polêmicas com sua ex-mulher, passando por outros nomes como Lobão, Roger do Traje Rigor, Vitor Chaves da dupla Vitor e Léo, Grupo Raimundos, do Latino e mais recentemente de outros tantos cantores sertanejas que apoiaram abertamente o inominável e inelegível. Podemos descartar toda a obra e toda a carreira desses cantores pelos seus atos concretos ou simplesmente porque discordamos de suas posições ideológicas políticas? Com tantas informações e com tantos questionamentos, precisamos lembrar do nosso primeiro tópico, lá no começo, quando falamos que nosso cérebro precisa acessar nossa memória para decodificar nossos sentidos. E falando do nosso ouvido em específico, das músicas que ouvimos, nossa resposta a como vamos julgar certas artes e artistas depende do quanto essas memórias nos trazem lembranças e que nos transportam emocionalmente para outro lugar. Precisamos pensar que nosso cérebro tende a ser saudosista e que é algo que biologicamente faz sentido, pois ao acessar as decodificações para compreender algo, nosso cérebro recorre às memórias e a tudo aquilo que temos guardado do nosso passado, como explicamos no começo. Pois então, o acesso às memórias desencadeia algo que pode ser interpretado como saudosismo, um sentimento de que aquilo nos é familiar e nos agrada. E se temos uma boa lembrança dos fatos que armazenamos e que se correlacionam, esse sentimento vai interferir na forma como vamos reagir ao novo e criticar o velho. Aqui entra algo chamado distanciamento temporal, um conceito complexo, mas que abordaremos de uma forma simples. É mais fácil ver algo ruim a curto ou a longo prazo? Vamos dar um exemplo. Se vivêssemos na época da escravidão, conseguiríamos ver as contradições da exploração do trabalho humano naquela época ou hoje com o distanciamento temporal? A resposta é sim, o tempo ajuda a ver as coisas com mais clareza. Muitos não veriam lá atrás e ainda não veem hoje, mas estamos falando de pessoas sensatas aqui, então vamos pressupor que todos concordam. Mas é certo que o distanciamento temporal nos ajuda a entender algumas coisas, mas não resolve os problemas nem dá respostas conclusivas no caso específico do nosso assunto. Que é, dá para continuar gostando de um artista mesmo sabendo que a filosofia, a ideologia ou a ética dele difere da sua? Existe uma resposta que parece ser mais fácil de resolver, que é quando a própria obra exprime sua personalidade. Aí fica fácil, ou você não está entendendo ou está se enganando. Acho que facilitamos demais essa resposta, porque ainda assim existem inúmeros fatores que podem nos influenciar nessa decisão. Eu não gosto da atitude dele, mas... Eu não gosto da obra dele, mas...
E este mas é o que sempre encontraremos. Perceba, também temos que levar em conta que eu possa ter um apego emocional com a obra ou artista que antecede o meu julgamento. E isso hoje em dia é muito fácil de acontecer. Com o advento das redes sociais e a falsa sensação de proximidade com os artistas e seus ídolos, as pessoas tendem a sentir um certo pertencimento naquilo, seja na obra ou no autor. Essa falsa proximidade cria escudos, cria uma admiração pelo pertencimento, como se fizéssemos parte daquilo de alguma forma. Complexo, mas plenamente possível. Veja como não é algo que é fora da realidade e existem coisas piores, como por exemplo a hibristofilia, que atinge algumas mulheres, provocando o sentimento de atração por homens delinquentes e assassinos, ou como a síndrome de Estocolmo, que cria um estado psicológico de intimidação, violência e abuso em que a vítima, mesmo sendo submetida por seu agressor, tem nele uma resposta afetiva positiva. Em resumo, ainda assim podemos continuar gostando de algo que discordamos. Então, com tudo isso, a resposta é natural ou não? Não, pois à equação ainda podemos adicionar outros pontos, talvez infinitos pontos. Podemos dizer, como em nosso vídeo sobre o funk e as músicas de hoje são ruins, que tá aqui em cima no card, que o problema é o capitalismo, que ao transformar tudo em produto, vai achar uma forma de nos vender mesmo aquilo que não queremos. Afinal, as contradições do capitalismo são escondidas por ele mesmo para que passemos para a próxima e não as resolvamos. Sempre vai haver uma nova problematização para esquecer a anterior. Ou podemos também pensar que muitas vezes as obras são coletivas, como filmes e músicas que têm dezenas, centenas e até milhares de pessoas envolvidas. Então, ao descartar aquilo, seria injusto, pois mesmo que seja criado por aquele que discordamos, ainda assim há muitas pessoas envolvidas, e o produto final é baseado na visão de diversos contribuidores, ou até mesmo pelo próprio público, que pode entender ou levar uma obra a uma outra interpretação. Filmes, músicas, quadros e livros podem ter diferentes interpretações de acordo com tudo o que citamos anteriormente, e isso pode mudar, de certa forma, também o nosso entendimento. Afinal, como diria Pablo Picasso, a arte é a mentira que nos permite conhecer a verdade. Mas, ao julgar a mentira, voltamos a Santo Agostinho e nos permitimos discordar com aqueles que não concordamos. Ficaremos eternamente nesse loop de argumentos. E ao final, como no paradoxo de Teseu, talvez nem seremos os mesmos no final. Ou então, como no dilema do trem, somos moralmente aptos a decidir por algo que não deveríamos interferir? Somos seres sociais e buscamos a felicidade na convivência com outros seres humanos. As contradições fazem parte da nossa existência. Heráclito afirmava que o princípio da não contradição não comporta as mudanças do mundo. Estaria certo ele? Não é à toa que ele era considerado o pai da dialética. Ficamos por aqui, sem resposta, sem um fim. Damos apenas os meios para que possamos discutir qual linha seguiremos ao final.